vez que quando o PCC deu tipo um toque de recolher, começaram a tacar fogo em lembro. ônibus. Você lembra disso? Lembro. Será que o pessoal do chat lembra disso? E aí, gente, comenta Você aí. lembra de ter visto na televisão? Ih, Você viu? Os vi. ônibus queimando, aquela Vi. coisa toda. Na rua, você viu algum? Não. Pois é, eu também não. Mas o brasileiro, ele é um eterno otimista, não é, Ricardo? Ele sempre acha que amanhã vai ser melhor do que hoje. Igual eu acho que eu vou estar mais magro amanhã. Aí daqui uns 20 anos eu vou falar, nossa, como que eu era magrinho? Né? A pessoa sempre acredita que ela vai estar melhor do que hoje. Eu acho que é mais desorganizado, cara. Não é mais esperançoso, é mais desorganizado. É não ser honesto com as suas próprias, de novo, vontades e desejos, cara. Uma coisa é você ter vontade de emagrecer, outra coisa é você fazer por emagrecer. Sim. É desorganização. Não é tipo, depois, quem sabe amanhã, não, ao futuro Deus pertence. Não, cara, é desorganização. A pessoa, ela não. Ela terceiriza a obrigação dela, saca? Ela terceiriza. Ela joga problemas em tudo quanto é lugar. Aí vai jogar problema na esposa, no marido, no filho, no governo, em tudo quanto é lugar. E ela não faz por ela, entendeu? E hoje a gente tem mais uma camada de verniz aí, que são os transtornos mentais. Hoje todo mundo tem um transtorno mental para chamar de seu. Quando o cara consegue um diagnóstico de autista, ele solta rojão. Posta no Twitter. Eu sou autista! Obrigado, Deus! Você entendeu? Ou o filho, né? Que é quase que uma. É quase que uma síndrome de Munchausen por procuração, que tem esse nome. Você imputa um problema no filho, ou na mãe, ou no marido, em alguém, entendeu? Para que você se beneficie do problema, no caso da doença, quando é a síndrome de Munchausen, mas tem que ampliar. Eu acho que a gente tem que ampliar isso daí na síndrome de Munchausen, por procuração, antes era só uma situação física, a pessoa envenenava, a pessoa fazia uma situação de subnutrição, ou dava mais remédio do que o necessário, ou menos remédio. Mas as pessoas já estão indo nesse limítrofe das doenças mentais, porque quase que não dá para você. Porque assim, não tem. Muitas vezes um transtorno de personalidade, muitas vezes não, o transtorno de personalidade não sai. Não é diagnosticável, num laboratório. É no olhar. Por isso que as pessoas falam assim, pô, mas, por exemplo, é científico? Cara, se você for na letra fria da regra da lei, você não tem como comprovar se a pessoa é narcisista ou não, psicopata ou não, ou borderline ou não, com um teste laboratorial. É impossível, não existe isso. Então, existe um protocolo? Não. Você tem um protocolo de observação através da anamnese que você tem entre o paciente e o médico. Olha aí. Você tá entendendo? E só isso, mas nada. Ou seja, é a análise subjetiva do comportamento daquela pessoa que eu vou olhar na literatura para ver o que é análogo, o que é parecido, e vou falar, cara, isso aqui tá parecendo mais pelo DSM-5 como esquizofrenia. Então, vou botar lá esquizofrenia. Mas não existe um teste laboratorial que vá me indicar isso aí, a não ser somente a observação. E muitas vezes demora anos para você fechar um diagnóstico, porque você tem que acompanhar aquela pessoa para ver se realmente aquilo só não é momentâneo, aquelas características. Porque você pode ter características narcisistas, psicopatas, de borderline, ou de bipolar, ou de TDAH, entendeu? Porque antes era assim, TDAH você tinha que ter um período. Cara, você nunca viu criança hiperativa num certo período da vida? Simplesmente tomar café? Não, mas brincando assim, ou você ser mais introspectivo. Então, quer dizer, se você for mais introspectivo e não conseguir olhar nos olhos, eu tô achando que ele tem alguma coisa do espectro autista, porque você vê, ele não consegue entrar nos olhos, ele é muito introspectivo, brinca só com o chaparral dele, e não sei o que, fica lá no joguinho e tal. Cara, isso é normal, cara, de criança, até de temperamento, mas hoje todo mundo tem que chamar um de seu. E aí, o que acontece? Põe essa camada de verniz. Por que você não consegue as coisas? Eu não consigo porque eu tenho TDAH. O meu patrão, meu chefe, minha equipe não me entende. Eu não consigo porque eu tenho alguém na família que é narcisista ou que é psicopata, ou porque eu tenho alguém esquizofrênico que eu tenho que tomar conta. Mas eu fica chamando de seu, cara. Ô, Ricardo, mas eu fico vendo que parece que os homens gostam, né, de mostrar fragilidade. Antigamente, na época dos meus pais, né, da minha época ali, você via os caras segurando as 5 sacolas de cada mão, pesada, né, com a mão quase rasgando,
mas ele queria mostrar que ele era homem suficiente pra levar essas sacolas. Hoje em dia, parece que os homens estão ficando afeminados, agora é homem de cropped, é homem querendo usar calcinha feminina. O que tá acontecendo com essa geração? Eles estão ficando mais afeminados? Não, cara, é a destruição da sociedade ocidental. Vê se na Oriente tem isso aí. De jeito Só nenhum. vê. Muçulmano. Busca com Nos lupa árabes. Nos na árabes. China. Vê se tem na China. Não tem, cara. Não tem. Por quê? Porque isso daí foi, cara, aos poucos, fazendo com que a sociedade ficasse cada... E não é só... É a sociedade ficar cada vez mais fraca nos seus costumes, cada vez mais fraca nos seus pilares, nos pilares que trouxe a gente até aqui. Trouxe. Me fala, me acha um antropólogo, me acha um naturalista, me acha um psicólogo, me acha alguém que estuda a sociedade, um sociólogo, me traga uma sociedade na história da humanidade inteira, uma tribo, uma aldeia que não tivesse um líder, que não tivesse um xamã e que não tivesse seus deuses. Não existe. Quase um Padre Quevedo, não existe. A sociedade só chegou até aqui por causa de núcleos familiares, núcleos religiosos, núcleos de proteção, de proteger aquela aldeia, de proteger aquela tribo, de proteger aquela nação. Custe o que custar, meu amigo. Custe o que custar, botando o peito. Não era só mandando mensagenzinha, melhore. Estou deixando de decepção. Não, o cara tinha que ir lá e falar, cara, eu não sei se eu vou voltar vivo. Eu não sei se eu vou voltar vivo. Para defender os meus limites ali da nossa aldeia, para lutar pela caça, para lutar por uma expansão. Sacou? Então, essa é a raiz, cara. O patriotismo é uma raiz. A nacionalidade é uma raiz. É o que nos une. A família, o religare, é você acreditar em alguma coisa. E quando você começa a destruir tudo isso daí, é a desconstrução da masculinidade, desconstrução. Como desconstruir como se fosse algo... Homem tem que mijar sentado agora. Essa eu não sabia. Não, agora tem umas mulheres aí que estão falando que o marido... Pois é. É porque, sei lá, o cara mija pra fora, faz ele limpar o negócio, faz ele levantar. Porra. Não, eu fui mijar aqui, eu levantei a tábua ali. Todo... Porque minha mãe me ensinou. Verdade. Entendeu? Tem que levantar. Senão sua irmã depois vai fazer xixi aqui, não pode pingar. Não sei o quê. Então esse lance, cara, você vê... quando uma sociedade ela se torna fraca, ela é muito mais fácil de você a corromper e de você a dominar. Primeiro você deixa ela fraca, depois você corrompe seus valores. Sabe? Moral, ética, tudo é relativo. Tudo pode. Se a sexualidade é relativa, se tudo é relativo, por que a democracia não pode ser relativa? Teve até um maluco aí que falou, né? A democracia é relativa, né? Então tudo é relativo. Quando tudo é relativo, nada é real. Aí tudo pode ser. Por isso que essas coisas que parecem que são preconceituosas, por exemplo, na realidade é a base da ciência, é a base justamente daquilo que é o real. Cara, isso é pré-socrático, cara. Os filósofos ficavam dizendo o que é real. Qual que é o conceito da realidade? Qual que os filósofos eram muito tipo assim, vamos conceituar as coisas como elas são, vamos dar nome às coisas que elas são. Né? O que é imagem? O que é real? O que é ideia? Esses são os pensamentos pré-socráticos. Depois de Sócrates vem aquele pensamento interpessoal e tal. Mas as coisas, eles ficavam se questionando para saber, cara, o que a gente pode conceituar como isso todo mundo consegue enxergar e falar, cara, isso existe. Então, por exemplo, que nem tava essa discussão toda de gênero e plá, 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 e plá, plá, plá. Cara, gênero humano. Gênero só tem um, cara. É humano. Gênero humano. Um homem e uma mulher têm o mesmo gênero. É a raça humana. Dentro da raça humana, você tem dois sexos. Homem e mulher. Agora, como você vai ter prazer... Olha que interessante. Cara, qual que é a base? O que é imutável? Gênero e o sexo. É imutável, acabou. Você tem as exceções, que é um hermafrodita. Coisa... Agora, como eu vou ter prazer e como eu vou cuidar da estética do meu corpo é algo particular seu, não é regra universal. Eu não posso... Tanto é que quando você começa LGBTQI, dá 2F, não sei o que... Cara,
Isso é uma disforia. É uma disforia, não mais uma disforia morfológica ou uma disforia woke. É uma disforia social. Como assim, cara? Eu quero imprimir ao mundo algo que é meu particular. Saca? A minha sexualidade em sentir prazer e como eu cuido da estética do meu corpo, quero botar peito, quero tirar peito, quero botar mais pinto, quero tirar pinto, quero botar bunda, quero botar barba, bigode. É teu, cara, é particular. Se vira, né? E você tem que ser respeitado por isso, mas você não pode infringir a tua particularidade pro resto do mundo e que o resto do mundo enxerga a sua compreensão de estética. A sua compreensão de estética é tua, meu amigo. Saca? Então, e as pessoas começam a discutir isso. Aí é janela de Overton, né? Aí as Sim. pessoas começam a discutir isso no Jornal Nacional, começam a discutir isso no jornalismo, nos livros, no teatro, na novela, no streaming. Realmente parece que aquilo é a desensibilização daquilo que não existe. Verdade. Só que daí você começa a acreditar que, por exemplo, se você. É que já faz bastante tempo. Mas, por exemplo, vamos lá. Se você, quando tem essas situações de fazer. Você lembra daquela vez que quando o PCC deu tipo um toque de recolher, começaram a tacar fogo em ônibus? Você lembra disso? Lembro. Será que o pessoal do chat lembra disso? E aí, gente, comenta Você aí. lembra de ter visto na televisão? Vi. Você viu? Os Vi. ônibus queimando, aquela Vi. coisa toda. Na rua, você viu algum? Não. Pois é, eu também não. E eu morava na periferia, eu morava na cidade de Tiradentes, hein? E eu andei Não vi, não. muito naqueles dias. Sério? Porque eu tinha. Naquela época eu tinha loja, tinha uma pequena rede de loja de sapato de surf. E eu tava andando muito em surf, em showroom, porque tava Sério? mudança de coleção. Ixi, Eu aí tava só, andando cara. direto nas ruas, visitando showroom, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu não vi um ônibus sendo queimado. Então a perspectiva. Agora, se você tivesse fora de Nossa. São Paulo, eu ia falar assim, cara, São Paulo tá Tá pegando sitiado. fogo, é. Tá pegando fogo o negócio. Aquilo existiu, existiu. Na proporção que eu tive olhando a matéria pela televisão? Não. Então, quando você começa a colocar esses assuntos em debate dessa forma, Aí o pessoal não você quer, está né? trocando a janela de Overton. O que é a janela de Overton? É você começar a botar na cabeça da pessoa que aquilo que ela acredita piamente, ela vai ter um degradê, ela vai ter uma angulação, que ela vai chegar num ponto que você era contra alguma coisa, você vira a favor, cara. Porque você começa, e outra, é uma terapia em grupo. Você entende que isso é uma terapia que você faz todo dia? Sim. Isso é uma terapia que você faz todo dia e é em grupo. E aí, quando você chega no trabalho, o teu colega vai comentar a mesma coisa. Quando você pega um ônibus, o cara que pega ônibus com você vai Tô com comentar medo, a mesma ó, coisa. vai. O teu amigo vai comentar a mesma coisa. Aí você começa a falar, porra, essa realidade existe. Pra criança, o bicho papão é real, sim ou não? É real. O Papai Noel é real, sim ou não? É real. Então pronto, meu amigo. Por quê? Porque você contou pra ele em doses homeopáticas que tinha a fada do dente. Você tem uma filhinha, não é isso? Tenho Quantos anos ela 4 tem? anos. Ela acredita na fada do dente? Acredito. Pois é, então. E pra ela é real, bicho. E Ela é é real. real. É real. Acredito até em coelho da Páscoa. Eu deixei o ovinho lá, falei que foi o coelho e ele deixou lá quando ela não estava. Porque você recebeu do quem? De alguém que ela É. tem como referencial de proteção, de verdade, de instrução. Olha o perigo disso aí. É verdade. Então, né? os meios. E por que a galera quer censurar isso aqui? Com um nome bonito, né? De regulação. Regulação. Vamos regular as redes sociais. Né? Contra fake news. Contra fake news. Primeiro, o que é fake news? Fake news não existe. Crime contra fake news, menos ainda. O que existe é o quê? Calúnia, difamação? Aí sim, né? Porra, mas isso já tá no Código Civil e Penal. Já é aplicado. lá. Já tem sanções, já tem lei para isso. Agora, você ficar dizendo o que é e o que não é, quem que é esse oráculo para dizer o que é e o que não é? Porque já está esbarrando em opinião. Sim. Se eu falar uma opinião sobre alguns assuntos, já é taxado como fake news, cara. Por muitos anos, polêmico, taca polêmico aí na tela. mano. Por muitos anos, a história da Dona Maria da Penha só teve uma versão. Verdade, é. Por quase 40 anos, meu amigo, só teve uma versão. E é uma versão cheia de furos. Quando começou-se a falar sobre o assunto, e ela surgiu aonde? Por conta da internet. Se a internet não traz
o laudo pericial. Porque teve perícia, cara. Teve perícia no dia seguinte dos fatos. E a polícia contestou que sim, que teve arrombamento, que sim, esteve escalar na coisa, que sim, que teve 2 armas, disparos diferentes, que sim, que o marido tomou um tiro no ombro, que ela fala que ele meteu uma faquinha. Que sim, que ele cuidou dela, que sim, que ele levou ela para o Sara Kubitschek, que sim, que ele volta e prepara toda a casa para recebê-la, que sim, que ele tratava bem ela, até ela descobrir que ele tinha uma amante. Olha. Tá certo ele ter uma amante? Não. Mas é motivo para falar que o cara, depois de 8 meses, mudar a versão e começar a falar que foi um atentado? Se foi e atentado esse com a arma que tá no inquérito, que foi produzida 1 ano depois dos fatos. Ô, louco. Porra, cara. É chamar o povo brasileiro de idiota. Mas eu falo isso. Cara, você não tem ideia de quanto os meios de comunicação tratam o povo brasileiro como ignorante, Sim. como idiota, como burro. E muitos aceitam. E muitos aceitam, cara.